Oi, gente, boa noite. Aqui é Camila Silvestre, coordenadora das rodas de leitura compartilhada e professora de redação do projeto social Futuro ERD. A gente está dando aqui mais um início e o fim também do último grupo de estudos da roda de leitura compartilhada. Então, a gente está aqui iniciando esse fim hoje. A gente separou para discutir com o nosso grupo de hoje um texto. Todo mundo conseguiu ler o texto, gente? Não é cobrança, não, tá? É só para saber quem conseguiu ler. Quem não conseguiu ler pode dialogar sem também, tá? O texto, ele não é obrigatório, assim, ele é um material de apoio, né? A gente espera que leia porque ajuda a ampliar alguns horizontes, eu acho que entender melhor a temática que a gente vai trabalhar no dia, mas é super normal não conseguir ler, né? Então pode acabar acontecendo também, tá? Então quem não leu, não pense, eu não posso mais discutir, vou ficar quieto, vou sair, nada disso, tá? Então, se todo mundo conseguiu ler, certo. Então, gente, o texto escolhido se chama Pedagogia nos Espaços Sociais de Formação Humana. É um texto da minha professora, orientadora de monografia e orientadora de bolsa também, que eu sou bolsista dela na UERJ, que é a Jaqueline Luzia da Silva, talvez todo mundo aí conheça ela. É uma professora bastante famosa, bastante renomada da UERJ. Uma professora, assim, maravilhosa, não no sentido só de produção acadêmica, mas como humana e como pessoa também. Então, tê-la aqui, com certeza, é uma honra para ela também, mas principalmente para mim. E eu não trouxe o texto à toa, não é porque ela é minha orientadora, mas sim porque ela dialoga temáticas de movimentos sociais. A professora ela é engajada, ela pesquisa EJA e movimentos sociais. E por que eu trouxe justamente espaços de formação humana? Que assim, gente, esse grupo é para discutir a visita mediada que a gente teve no Museu do Holocausto. Eu acho que Mônica e Jéssica não estavam, mas não há problema nenhum. Eu e a Isabelle, nós estávamos lá. Nós podemos primeiro fazer um apanhado, eu posso falar um pouco, depois a Isabelle também me ajudar a falar um pouco sobre a experiência dela, né? Como olhar para mim como coordenadora e para ela como estagiária. E depois vocês pegarem esse gancho também para fazerem discussões, por exemplo, do que vocês acharam da nossa fala, o que vocês acham, por que vocês acham que é importante, ou se vocês acham que não é importante, o que vocês têm a contribuir da visão de vocês, mesmo não tendo participado. Então, nós levamos os alunos, né, os educantes do Futuro ERD, que fazem parte da roda de leitura compartilhada, mas também nós abrimos para o grupo de acolhimento do Futuro ERD em geral, então qualquer pessoa que fazia vestibular poderia ir, né, e de qualquer idade, de qualquer lugar, e que fosse, né, do Rio de Janeiro, porque o memorial era no Rio de Janeiro, ficava em Botafogo, memorial, monumento às vítimas do Holocausto. Nós enviamos um e-mail para lá e conseguimos uma visita guiada pelo museu. Então, e nós pensamos nesse momento, né, porque a prova de redação é baseada no livro O Menino do Pijama Listrado, que era o livro que foi cobrado na prova de redação do vestibular UERJ. Então, eu e a Luísa, nós pensamos em por que não levar esses educantes em um espaço onde eles possam ter mais contato com o período histórico do nazismo, porque não só serve como interdisciplinaridade na redação, mas também fica como bagagem, né? Como um conhecimento a mais, porque sempre que a gente vai em algum lugar, a gente aprende alguma coisa. Eu aprendi uma coisa quando eu fui no museu, e se eu fosse de novo com a visita mediada, provavelmente eu aprenderia outras coisas, porque cada vez que a gente vai, a gente aprende uma coisa diferente, nunca é igual, né? A nossa experiência de vida nunca é igual, mesmo no mesmo lugar. E aí eu queria saber de vocês, né? É possível fazer uma roda de leitura compartilhada, uma formação crítica, emancipatória, ir para a prova de redação em um espaço não formal de ensino? Ou precisa ser só nesse espaço, tipo como sala de aula? Será que a gente consegue formar um sujeito da escrita e da leitura num espaço não formal? Num espaço de uma pedagogia social, por exemplo? O que vocês acham? E aí a Isabelle pode falar da experiência dela e Jéssica e Mônica opinarem sobre essa questão. Eu acho que é muito importante que não seja só no espaço formal de ensino, né? Que não seja só na escola. Eu acho que ali a gente aprende muito vendo da realidade. Porque é uma realidade, infelizmente, que a escola ainda é muito no estilo tradicional, que traz só o livro, aquela coisa, o monólogo do professor.
e às vezes não há uma conversa. E indo, por exemplo, ali para o monumento, nós vimos fotos, nós ouvimos. Tinha uma parte que eu achei muito interessante, tinha uma espécie de narrador ali, que contava a história de uma pessoa. Infelizmente, a maioria dos que eu consegui ouvir não sobreviveram, só um outro, tipo um que me chamou muita atenção, que era um homem que fazia justamente alguns trabalhos pedagógicos, ele ajudava crianças e tal, e aí ele foi chamado para algumas dessas crianças faziam parte das que seriam mortas, né, nesse processo, e aí ele foi chamado como se fosse para um novo espaço. E aí ele falou para as crianças até, escolham o seu melhor brinquedo, não sei o quê, a gente vai para um lugar que vai ser melhor e tal. E aí, no meio do caminho, não lembro mais se foi trem ou ônibus que eles estavam, foi totalmente metralhado. Na verdade, isso tudo foi um plano para poder matar todos eles ali. Porque o professor, inclusive, ele era contra o nazismo e tal, e isso tudo foi um plano, enfim. Então, assim, a gente acaba não ouvindo, assim, histórias na escola. A gente vê só aquela parte histórica, né? Só por alto. E eu acho que a gente até aprende mais ouvindo a história das pessoas, vendo ali, a gente mostrando lá. Eu lembro que aí tinha uma sala e tinha toda uma representação, que ela era mais colorida, eram cores mais vibrantes na sala. E os quadros, eles tinham formas diferentes, mostrando as fotos de diferentes pessoas ali. Aí tinha o judeu de família mais rica, judeu de família mais pobre, tinha negros também. Eu não estou lembrando agora se tinha cigano naqueles quadros. Você lembra, Camila? Eu não estou lembrando. Mas eu não estou lembrando. Mas, enfim, aí na outra sala, as cores eram mais mórbidas, as cores da sala, os quadros eram exatamente do mesmo formato, mostrando que a sociedade estava sendo obrigada a ficar toda como eles queriam, né? Toda certinha, toda igual, certinha, toda igualzinha. E eu acho importante até porque a gente consegue fazer uma crítica maior e como fazer um comparativo do que aconteceu nessa época e trazer para os dias de hoje. Será que isso não pode se repetir mesmo? Inclusive, como tem no final do Menino do Pijama Listrado, que assim, cada um com a sua interpretação, mas eu realmente levei para o lado irônico do autor, que ele fala que isso não poderia se repetir hoje em dia. Claro que não, eu levei para o lado irônico, e realmente, inclusive, tem muita gente que realmente acredita que, não, o nazismo nunca aconteceu, o Holocausto nunca aconteceu. E aí a gente, nesse monumento, nós temos várias provas, vários fatos que comprovam, que mostram como foi terrível. Porque se não tiver assim, só com mais uma matéria da escola. Primeiro, o aluno, ele geralmente não vai se interessar da maneira, se for daquele jeito monólogo, geralmente é muito assim. Tem os alunos que é porque são mais certinhos e tal, e foram ensinados pelos pais a aprender, mas assim, barará, isso até é bom, mas a grande maioria, às vezes, acaba dando sentido, até em ir à escola. E ai, meu Deus, tá travando tudo aqui. Então, e acaba perdendo interesse, não presta atenção e não se interessa em pesquisar. Então, e aí acaba, às vezes, caindo em algumas armadilhas até, como às vezes acontece de alguns jovens que acabam entrando para grupos, às vezes até neonazistas, sem nem saber no que está se metendo, sabe? Ou então fazendo algumas besteiras, às vezes, algumas têm total noção do que estão fazendo, mas tem algumas que não têm ideia, até porque nem sabe o que é o nazismo. Como aconteceu de uma pessoa que estava lá e contou de um caso de um garoto que desenhou o símbolo do nazismo, né, lá na parede, e ele, assim, era maneiro, era do grupo que ele estava fazendo parte e tal, e aí quando a diretoria chamou os pais dele, conversou até com ele, ele não sabia o que era o nazismo, ele não sabia o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e isso pra gente parece uma coisa meio louca, como é que a pessoa não sabe, sabe? Era um adolescente, era um jovem, assim, não tem noção do que é isso.
Então, assim, é muito importante esses espaços, porque eu acho que desperta mais. E ainda tinha lá uma parte que você podia pesquisar por cidades, tinham nomes. E aí isso é até interessante, porque às vezes para uma pessoa que tem suspeita de que pode ter antepassados que ou conseguiram fugir ou que acabaram morrendo no processo, isso acaba sendo. Peraí, só um minuto. Desculpa. Aí, isso aí acaba sendo bom para a pessoa poder ter se conhecer melhor, conhecer mais a sua história e descobrir um pedaço dela, né? Um pedaço de si que estava faltando. É, fora toda a representatividade, tinha uma coisa muito interessante que aí a gente até perguntou na hora, que justamente na sala, na última sala que eu falei, tinha, das cores mais mórbidas, tinha um trilho, e que não tinha um final. Que era porque justamente as pessoas, elas eram geralmente levadas de trem, como acontece até no Menino Pijama Listrado, que chamou conta. E ele não tem um final, porque elas não sabiam o que ia acontecer com elas e algumas nem chegavam, inclusive como o caso do homem que eu contei, que foi morto no meio do caminho com as crianças e algumas elas não sabiam para onde estavam indo, até porque tinha grande propaganda enganosa de que de que, não, nós estamos fazendo um processo de adaptação, tinha toda uma propaganda enganosa, que inclusive dá para comparar com as fake news de hoje. E, então, é isso. E não só para esse caso, muitas, por exemplo, para questões ambientais. O que vocês acham que faz mais sentido até para a cabeça da criança? Você ficar em sala de aula mostrando no livro ali, e explicando, e fala, e fala, e fala. Ou às vezes ou levar ela até que esteja fazendo uma readaptação, tentando é, fazer uma readaptação ambiental, tentar recuperar um ambiente, ou então um parque ecológico, a experiência fala muito alto, e eu posso dizer isso por experiência própria. Né? Isso, a experiência fala muito mais alto. Ou então até passa para a questão do racismo, que tem gente hoje em dia que diz, não, racismo, não tem mais racismo, não é possível, essa altura do campeonato não tem. Isa, tu travaste aqui para mim. Tá travada. Não sei se você me escuta. Não sei se você está me ouvindo. Isa, se tu tiver me ouvindo, coloca aqui no chat. Você está me escutando, que você está travada. Tô ouvindo a tua voz. Acho que a sua voz voltou, a imagem que não tá acompanhando. Muito travada, cara. Peraí, eu vou entrar com o computador do meu irmão. Tá bom. Eu não sei se é alguma atualização que vai ter, se aconteceu porque eu tive que Tá bom. Tenta sair e entrar com o computador do seu irmão, então. Tá muito... Eu acho que eu tô voltando, mas mesmo assim, eu acho que eu tô voltando, mas mesmo assim eu vou ver aqui. E vou deixar pronto caso trave tudo de novo, porque eu acho que voltou. Vou até desligar a câmera, O talvez seu seja. áudio voltou. A sua imagem que não voltou. Entendeu? Eu acho melhor tu tentar sair no computador dele, Isa. Porque senão vai ficar travando. Ou então você tentar sair e voltar.
Enquanto tu vai fazendo aí, eu posso ir dialogando sobre algumas coisas que você falou. Ah, voltou aqui. E você está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Ah, então. A sua imagem do outro tá parado. Eu te recomendo fechar a câmera do outro, o áudio do outro, e abrir a câmera do computador do seu irmão. É, eu forcei. Não, eu forcei meu notebook a desligar e vou religar ele. Vamos ver. É, nem sei o que eu tava. Ah, sim. Eu tava, enfim, aí leva para esses locais que são históricos e que, por exemplo, cemitério eu acho que é cemitério dos Pretos Novos o nome, e para que era um ponto que quando eles chegavam aqui no, que quando os escravos chegavam aqui no Rio, aqueles que chegavam mortos, fosse por doença, porque não aguentou a viagem, eram jogados ali todos, misturados em vala, que inclusive é um local também usado para descarte de lixo. Só para ver o nível, né? Não era nem gente, não eram nem considerados pessoas. É, então, assim, em relação à visita guiada, eu acho que é isso. Eu acho que a experiência fala até mais alto do que muitas vezes a sala de aula acaba conseguindo proporcionar. Falando sobre essa questão, Isa, no museu eu acho que tinha uma imagem só de ciganos, só tinha uma imagem que, na verdade, inclusive era antes do Holocausto, não foi representado depois do Holocausto. Assim, a gente costuma dizer que nós ciganos somos um povo que não é representado durante a história, principalmente do Holocausto. Enquanto que tem até um artigo que fala assim, povo cigano, povo esquecido. Porque é como se a gente não existisse na sociedade. Então a gente vê muitas. Não estou reclamando, tá, gente? Não estou falando que não deva ter. Mas a gente consegue ver hoje em dia uma maior inclusão para as pessoas LGBTQIA, claro que com muita dificuldade, para as pessoas pretas, para as pessoas indígenas, e o povo cigano ainda continua sendo minorizado, porque é um povo que acaba sendo esquecido na nossa sociedade. Então é um povo que fica para trás, tanto que se chama o povo esquecido. Que assim, o povo cigano ele não tem uma origem, né? Ele vem de vários lugares. Por exemplo, os meus bisavós vieram da Roméria, mas tem ciganos que vieram de Portugal, tem ciganos que vieram da Espanha, tem ciganos que vieram da Índia, de muitos lugares, né? E o mais duro de tudo é ouvir volta para o seu país, sendo que quando você nasceu no Brasil, você é brasileiro, então você não tem que voltar para país nenhum. Tô no meu país, meu avô está no país dele, meu pai está no país dele, nossa família está no nosso país, a gente nasceu aqui. Então, a gente sofre ainda um preconceito, uma intolerância étnica, né? Eu não diria racial, apesar do povo cigano ser considerado um povo inferior, eu não diria racial, que o povo cigano ele é muito diverso, então tem ciganos brancos, ciganos indígenas, ciganos pretos, ciganos de várias raças diferentes, e aí envolve contextos raciais diferentes, mas no contexto étnico do povo cigano é considerado etnicamente inferior, né? Numa concepção nazista e eugenista que se continua até hoje. Então, assim, eu acho que o museu faltou trazer mais o povo cigano, porque tinha representação de outros povos, e o povo cigano ficou numa foto antes da guerra, como se depois da guerra eles tivessem sumido, ou como se não tivessem sido perseguidos. Entende? Então, eu acho que me incomodou bastante essa situação, que eu sei que tanto eu quanto a minha família, tanto outras pessoas do povo cigano não vão ser representados muito dificilmente em qualquer lugar, até mesmo nos espaços onde a gente devia estar. Então, vai ser muito difícil chegar nesse consenso de uma representação verdadeiramente significativa do povo cigano. E não estereotipada também, né? Enfim. É isso que a Isabelle falou. E sim, lá no museu, assim, gente, uma coisa que me incomodou bastante, além disso, mas com relação à mediação, que a gente pode criticizar esse processo, inclusive os próprios alunos, os próprios educantes criticaram esse processo,
durante a visita mediada, eles falaram que não gostaram muito da pessoa que mediou, gostaram do jeito dela, da forma que ela explicou, mas algumas coisas acharam que ficou meio desnecessário, porque ela apontou que como se no Brasil não houvesse guerras em conflitos internos, como se guerra entre Palestina e Israel acontecesse coisas parecidas só lá fora, como se no Brasil não tivesse guerra. E assim, gente, a gente vive guerra no Brasil todo dia. Se você olhar para Maré, olhar para a Cidade de Deus, olhar para o Complexo Alemão, o morro aqui que eu moro aqui, o morro, a comunidade do Rato, e você vê, tem guerra, tem policiamento, tem violência policial todos os dias aqui no meu bairro. Então, assim como em outros lugares também. Então, assim, quando a gente vê a situação das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, da perseguição, do genocídio do povo indígena, do genocídio do povo preto, da perseguição aos povos ciganos, a gente vê todas essas questões, como é que não acontece no nosso país? Como é que no Brasil não tem guerras e conflitos internos? Por isso que a gente diz que a faixa de Gaza ela é aqui, né? Se você olhar para a maré, o que está acontecendo lá, o que vem acontecendo já há tempos, então a gente vê que existe sim, e isso é por conta do racismo, por conta do preconceito, por conta da intolerância, tolerância religiosa, uma coisa que a gente vive no Brasil todos os dias. E aí, como é que fica? Como é que isso não é uma guerra? A misoginia, como é que fica? Todo dia morre uma mulher no nosso país, tipo, a vítima de violência doméstica. Isso não é uma guerra? Então, existe guerra no nosso país? Sim. E a gente tem que criticar isso, sim, porque a gente tem de olhar. Isso é uma coisa muito midiática também, né, gente? A mídia coloca como se as guerras internacionais fossem mais importantes. E tudo que é do interno do nosso país é considerado inferior. E a gente que vive isso, a gente fica se. Não que a gente não deva se preocupar com o que está acontecendo lá fora, mas a gente se preocupa mais com o que acontece lá fora do que acontece dentro do nosso país. E acontece, por exemplo, com meus educantes na sala de aula, tem um educante meu da EJA, ele não consegue chegar, ele está tendo uma operação no Complexo da Maré, ele não conseguiu chegar. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupando com a guerra de Israel e Palestina que está acontecendo do outro lado do mundo, mas eu não estou preocupando com o meu educando que não consegue chegar na minha aula, não consegue assistir, e deu falta para ele porque ele não veio, porque ele é preguiçoso. É isso que muitos professores pensam. Mas passam, guerra de Israel, guerra da Palestina, a gente tem que dar ouvidos. E um ouvido para dentro do nosso próprio país, dentro dos meus próprios alunos, que estão dentro da sala de aula vendo guerras e conflitos todos os dias. E a senhora da sala de aula da EJA, que não consegue vir, porque ela tem que vir uma aula assim, outra não, porque o marido dela ameaça ela, porque diz que se ela estudar, ele vai matar ela. Isso é uma guerra, é um conflito interno. A gente não pensa nisso. E como professores, independente se é de ensino formal ou não, são coisas que a gente tem que pensar todos os dias. Principalmente como não sei se outras pessoas vão para a EJA, mas como educadora de educação de jovens, adultos e idosos, que é um público que enfrenta essas questões de forma veemente todos os dias. Então, trabalhadores, em sua maioria pretos e mulheres. Então, a gente tem que olhar para esse público com um olhar diferenciado. Se eu olho para todo mundo igual, eu homogeneizo. Nós não somos todos iguais, nunca vamos ser. Isso não existe. Isso é discurso de regime totalitário. A gente não é todo mundo igual. Cada um tem as suas especificidades e necessidades. E o público da EJA, como modalidade, tem a sua especificidade própria. E eu, como professora, tenho que olhar para isso. Então, existe guerra interna, sim, no nosso país. E isso, para mim, como essa pessoa que mediou, ela é pedagoga. Mas veio de um espaço de uma universidade privada, né? Que uma universidade privada na Zona Sul, então bastante famosa, né? Uma universidade católica bastante famosa. Então são pessoas que estão num espaço de poder privilegiado. E justamente por estarem nesse espaço de poder privilegiado, tem uma alienação como consequência dos privilégios dela. Ela é uma pessoa alienada, que é alienada por conta dos privilégios que ela tem. Então a pessoa não pensa fora da caixa, não vai para outras realidades, porque não quer, né? Porque está muito confortável ficar naquela posição, porque não quer mesmo, porque acesso ela tem instrução para ter acesso, que ela não quer. Então, como pedagoga, eu me sinto muito frustrada e fico pensando que tipo de profissional as universidades privadas estão formando. Né? Porque a gente sabe muito bem, a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe que as universidades privadas formam profissionais robóticos na área de educação, que na maioria das vezes formam profissionais para o empreendedorismo e para repetir conteúdo. Coisa que a universidade pública tem um debate muito maior para não deixar isso acontecer. Então, o público privado, a gente sabe que tem uma formação muito defasada de professores.
Então, assim, eu tenho colegas e amigas, né, que fazem pedagogia em outras universidades privadas online. Onde se faz pedagogia online, gente? E são pessoas, tipo assim, tem uma prova sobre Piaget. É resposta de marcar X, gente. Não é resposta de desenvolver, para você criticizar. Outro dia eu fui falar com uma colega minha sobre isso, que eu estava fazendo psicologia da educação, já fiz, né? E aí a professora pedia para falar de uma teoria e criticizar a teoria. Então eu escolhi Piaget e critiquei Piaget. Depois, se vocês quiserem, eu posso comentar sobre isso, mas, enfim, eu critiquei Piaget. Minha colega falou, como assim você criticou Piaget? Piaget é incrível. Piaget não sei o que. Eu falei, não é assim. Piaget tem suas falhas. Assim, por exemplo, que eu posso dizer Paulo Freire. Eu sou muito freiriana. Adoro Paulo Freire, mas ele tem algumas limitações. E eu posso criticizar isso e é meu papel como professora mesmo. Eu sou freiriana de carteirinha, mas eu sei que ele tem algumas limitações. E eu vou procurar outros autores para complementar, como Bell Hooks, como Chimamanda Adichie, como Michel Foucault, e Hannah Arendt, e o outro que eu esqueci o nome, gente. Eu falo dele pra caramba. Ele foi até na UERJ, daqui a pouco eu lembro. Então eu vou procurar, né, Reconstrução Evarista, eu vou procurar outros autores que me tragam, que eu acho que o Paulo Freire falta. Então, Piaget tem coisa importante? Tem coisa importante, sim. Mas eu posso criticizar Piaget. E aí ela ficou tipo assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque não é incentivado que ela criticize a realidade dela, é incentivado que ela aprenda conteúdo e não critique, que ela reproduza isso na sala de aula. Então, a gente vê a diferença, então acho que essa pessoa não tem esse olhar muito por conta da formação também que ela teve, tanto como pessoa, por já vir de um espaço privilegiado, como professora também. Mas fala aí, Isabelle e Jéssica. E ainda tem a questão de que, por exemplo, muitas vezes a escola, principalmente algumas escolas privadas, acabam preferindo contratar professores que não são realmente pedagogos. Como eu estou reparando, por exemplo, que tem algumas áreas que são consideradas inferiores aqui no Brasil, que aí, ao invés de ter a formação realmente para essa área, eu estou podendo ver isso de perto com a minha tia, porque a minha tia, desde criança, ela trabalha com balé e com outros tipos de danças, ela dá aula de dança moderna até para fora do país, mas na época que ela começou, não tinha, vou para você, não tinha necessidade de uma graduação. E ela tem um amigo que, assim, acha ela tão incrível que ele queria chamar ela para a porque ele é professor da UFRJ, ele queria chamar ela para dar aula na UFRJ. Ele falou que tá difícil de achar professores bons para dança. E ele queria chamar ela, mas ele não podia porque ela não tem graduação em dança. Aí ela tá fazendo privado online, porque, coitada, ela tá faltando hora para ela no dia, né? Então ela só conseguiu assim, no online, porque senão ela não teria como. E a gente está vendo, tipo assim, é graduação de dança, mas as matérias dela é como se fosse uma tentativa de pedagogia. Tipo assim, dança e ontem ela teve que fazer uma. Foi ontem? Foi ontem, ela teve que fazer uma prova, assim, já começa assim, né? Por ser online, ontem, num domingo, ela teve que fazer uma prova, que a prova era sobre mapa, sabe? Era muito geografia, ensino de geografia, e ela tá fazendo graduação em dança. E, por exemplo, no livro dela, falando de uma. Eles fizeram um bololô que misturaram numa matéria que falava sobre algumas artistas, né? Aí misturou, tem uma que se chama Nina Bertinina com uma outra. Que aí tá a Nina Bertinina, né? Minha tia, inclusive, está fazendo parte de um projeto chamado Revivendo Nina Bertinina, que esse projeto está sendo liderado por uma senhora chamada Rita, que conheceu a Nina e que participou da última coreografia dela. E que aí, sempre que a Rita fala que a Nina Bertinina é uma bailarina russa. E aí o livro chega falando que é polonesa e que é polonesa. Aí a minha tia, ela primeiro, e aí assim, a gente vê ainda o nível dos professores que acaba ficando, né? Porque a minha tia entrou em contato com a professora, porque a professora abriu o slide lá, a Nina Bertinina, bailarina polonesa. A minha tia, para não expor a professora, Paulo tentou falar no privado com ela, a professora não quer dar sinal de vida de resposta.
Aí depois, na aula, ela, de novo, ela chegou a visualizar a mensagem da minha tia, mas não respondeu. Aí, de novo, no slide, e ela começando, Nina Bertina, bailarina polonesa. Aí a minha tia levantou a mão. Aí a minha tia até brincou falando, ainda bem que não era virtual, a mãozinha levantada no computador, porque senão ela ia me deixar 1 hora com a mão assim. Aí ela contando que aí a professora não chamou ela para falar, e aí ainda aí uma hora virou e falou: Ah, gente, eu vou dar uma pausa aqui para beber uma água, não sei o que. A minha tia professora, ela abriu o microfone para falar: Professora, tem uns livros aqui, e eu faço parte do projeto Menina Vertinina. Ela é uma bailarina, né? Assim, ela foi falar com a professora, e a professora falou. E aí e isso ia cair na prova. Aí a minha tia falou: Mas professora, se isso cair na prova, eu vou ter que abstrair e falar essa mentira, mas mesmo sabendo que está errado? Aí ela, sim. Aí, assim, a gente vê alguns problemas que acaba tendo, e fora que a minha tia tá vendo que ela tá começando, porque ela conheceu algumas pessoas, alguns jovens que se dizem bailarinos, dançarinos, e que ela percebe que não tem técnica nenhuma. E ela tá descobrindo agora o porquê. Porque é tudo muito teórico. Eles não têm prática, eles não têm técnica. E ela está sentindo agora, porque a faculdade alguma faculdade de dança está focando muito para o lado, parece que está preparando isso para pedagogia. Tipo, o estágio dela não vai ser ou um movimento, ou em algo associado à dança, vai ser em escola infantil, de educação infantil, sabe? Assim, numa sala de aula mesmo. Então, assim, ainda por cima tem essa questão, que eles às vezes preferem pegar gente de outras áreas para botar lá, até porque é alguém que dá para ser melhor manipulado em dar aula do jeito que a escola quer, do que o próprio pedagogo. Realmente a gente tem uma formação. Até pelas críticas, né? Então, quando a escola manda a gente fazer uma coisa ou falar uma coisa, às vezes a gente pode tentar, enfim, né, dar uma volta. Mas, enfim, tem essa questão também, ainda por cima. Pode ir, Jéssica. Oi, boa noite. Então, só complementando, né, o que vocês já estão falando, assim, que tudo que, né, foi exposto aqui por vocês, acho que eu lembrei muito do texto, apesar de eu ter lido, assim, meio corrido, né, final de semestre, uma loucura. Lembrei muito, né, desses espaços ditos, né, não formais, mas que às vezes acaba formando, assim, até mais do que a própria só a sala de aula, né? Que acho que traz assim muita bagagem, né, para os nossos alunos, não só para os nossos alunos, para nós mesmos, né? E infelizmente eu não pude ir no Monumento do Holocausto porque eu estava trabalhando na época, então estava inviável, mas vou tentar ir em outra oportunidade. E sobre essa questão também de universidade pública, né, formação na universidade pública e na universidade privada, é nítido a diferença, gente, porque assim, eu vejo, eu sou de outra UERJ, né, sou da FEBEF aqui de Caxias, e às vezes eu tenho contato com alunos que vêm de transferências externas, né, aí vem de uma universidade privada. Gente, assim, eles vêm com uma cabeça totalmente diferente do que eu, que passei pelo processo do pré-vestibular, né? Do ingresso através do sistema de cotas. Gente, é muito, assim, muito surreal. E às vezes assim, eu fico um pouco triste por conta que, assim, né, eles vão para a sala de aula daqui a pouco. E aí? A defasagem, infelizmente, é muito grande da universidade privada, porque a pessoa gasta um dinheirão, né, pagando a mensalidade todo mês, mas a formação, infelizmente, é medíocre. Não chega no nível da UERJ, da UFRJ, da UF. Então, assim, está pagando para não ter nenhum retorno, né? Que forme, né, essas pessoas para estar dentro da sala de aula e realmente, né, praticar, né, uma educação transformadora, né, que realmente faça sentido na vida dos nossos alunos. É isso, por enquanto é isso. Muito boa a fala de vocês duas. E é isso, Jéssica. Eu também tenho contato com algumas pessoas que vêm de fora. Inclusive, tem um colega meu bem próximo que veio de uma outra universidade, de uma universidade privada, e nesse exame único que teve na UERJ, né, no passado, por causa da pandemia, teve o exame único. E ele passou, né?
E aí, nossa, eu percebo quanto é diferente, tipo assim, da gente, por exemplo, aqui, que estamos aqui, e outras pessoas que vieram de outras universidades privadas. Eles entram com uma cabeça, assim, muito assim, às vezes até mesmo infantil. Não gosto de usar esse termo, porque criança merece também, não posso infantilizar a infância, mas vem com uma cabeça de como se, sabe, o mundo é belo, vem com uma outra cabeça. E aí, quando chega na UERJ, acho que é um choque de realidade, alguns até surtaram, né, nesse meio. Um colega meu que surtou nesse meio aí, porque eu acho que não conseguiu acompanhar, né, a rotina da faculdade pública e percebe como é diferente, muito diferente. Na faculdade privada, eles formam professores para reproduzir o sistema capitalista e mecanicista. Então, são professores formados para responder essa lógica. Na faculdade pública, a gente não ensinada, a gente é sugerido a subverter essa lógica. Tanto que eu entrei na UERJ com uma cabeça, eu saí outra pessoa da UERJ. Então, eu sempre falo assim, eu quero muito atuar nessa área de educação onde eu estou. Mas caso aconteça um dia eu sair da área de educação por algum motivo, fizer alguma outra coisa da vida, vai ficar para mim. Com certeza como pessoa também. Então, não só como professora, mas como pessoa. E para qualquer coisa que eu vou fazer na vida, se um dia, por acaso, Deus queira que não, mas se eu sair da área de educação, vai ficar esse aprendizado para eu ser uma boa profissional no que eu estaria fazendo também, por conta da formação que eu tive como pedagogo. E assim, gente, voltando à questão do assunto sobre movimentos sociais e formação em movimentos sociais, acho importante dizer que a pedagogia em si, apesar das pessoas não falarem muito, ela está em todos os espaços praticamente, né? E assim, por exemplo, contanto que tem áreas da pedagogia que a gente não conhece, como pedagogia empresarial, entre aspas. São pedagogos que atuam em bancos, em correios, em todo que é tipo de empresa. E por quê? Porque entende-se que, por exemplo, no RH é um processo educativo de formação. Então, onde tem um processo educativo de formação, é necessário um pedagogo, porque quem é melhor do que um pedagogo para formar e para instruir aquelas pessoas? Tanto no relacionamento melhor quanto em proatividade, o pedagogo tem essa formação. Então, muitos analistas de RH, coordenadores de RH, são pedagogos. A Casa e Vídeo recruta pedagogos para trabalhar no RH, por exemplo. O Banco Bradesco contrata pedagogos para trabalhar no RH. O Banco Correio, né, por meio de concurso público, tem pedagogos trabalhando, né, nos seus RHs e nos seus departamentos organizacionais. E ganham bem, tá? Não ganham mal, não. Ganham uma boa bolada. Então, assim, existe também a pedagogia hospitalar, né, que é uma área também que as pessoas não falam muito. Hospitalar, todos esses nomes de pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, são entre aspas, tá, gente? Que esses nomes não existem, são fictícios. Geralmente, quando entra assim, é como técnico em assuntos educacionais. Mas tem a pedagogia hospitalar também, que é um outro tipo de trabalho com pessoas internadas. Existe também os trabalhos em privação de liberdade, né? O DEGAS abre o concurso sempre aí, para pessoas trabalharem nesse meio, e assim, que também é a sala de aula da EJA. Então, inclusive o DEGAS é o único concurso que é para a EJA mesmo, porque os outros concursos não tem para a EJA, você entra pelas entrelinhas, né? Você pede para ser cedido para a EJA, né? Tem também a educação especial, e temos a educação em movimentos sociais, que é o que a gente faz aqui no Futuro UERJ, a gente atua em movimentos sociais, que é uma área muito importante e talvez uma das menos estudadas. Porque, gente, existe muito ataque a movimentos sociais. Porque quando a gente fala de movimentos sociais, a gente também fala de política, a gente entende que tudo é político. Então, a formação de movimentos sociais, ela escolhe um lado. A gente tem um lado aqui no Futuro ERJ, Futuro ERJ é neutro. Não, neutralidade não existe, nunca vai existir. A gente tem o nosso lado político e a gente articula isso com as nossas aulas. O professor é um ser político também. Então, e por isso que movimentos sociais são muito atacados no cotidiano. Tentam acabar com os movimentos sociais porque, gente, a docência ela é perigosa. Quando a docência ela é feita para emancipação e quando ela é feita para realização do indivíduo, ela é perigosa. Por isso que as faculdades privadas e as escolas privadas tentam todo coibir essa questão política e emancipatória, para que se continue perpetuando esses espaços de privilégios e de espaços capitalistas e mecanicistas. Então, é óbvio. E os movimentos sociais rompem com isso, né? Então, como nós aqui, que somos um pré-vestibular social, a gente rompe com esse olhar mecanicista e técnico do pré-vestibular, tentando trazer, por exemplo, na minha área, que é a redação, uma visão crítica da redação, onde o aluno possa criticizar qualquer tema, e não que ele fique
preso a métodos de redação. Então a gente vai lá conhecer o Museu do Holocausto para poder saber o que eu coloco na minha interdisciplinaridade histórica, é isso. Não, eu quero que ele leve isso, critique, e ele possa usar na redação. O tema, inclusive, da UERJ esse ano, vocês viram o tema de redação da UERJ? Foi. Eu vi no grupo ontem, botaram no grupo, né, de acolhimento. Isso. Achei bem legal. Eu também. Você viu, Isa? Vou falar. Foi assim, o tema foi, para você, qual é a moral da história do livro Menino do Pijama Listrado? Esse foi o tema. A UERJ, a gente, inclusive, a Luísa, a gente até falou, nossa, a gente já postou vários temas. Mas depois eu falei para ela assim, amiga, todos os temas que a gente já postou no Futuro UERJ, que a gente fez um post, a gente falou também, né, durante a roda, durante o aulão, todos os temas são cabíveis na moral da história, dependendo da sua perspectiva. Então, tudo que a gente falou cabe na moral da história. Cabe tudo, literalmente, né? E então, você vê que foi uma formação crítica que o aluno pode usar tudo que a gente falou. Literalmente, tudo que a gente falou durante a roda pode ser usado como moral da história. Então, fica na cabeça daquele estudante porque foi significativo, porque é um trabalho legal, um trabalho bacana, um trabalho significativo. Então, fica para ele, contanto que o pessoal da roda falou, nossa, eu acho que eu me saí bem, eu acho que foi o primeiro tema de redação da UERJ que eu consegui fazer, porque a gente vê que esses estudantes, eles ficam refletindo sobre o que a gente falou aqui. E não caiu nada do que a gente disse sobre o tema, mas eles conseguiram fazer a prova. Se fosse um método ensinado, na introdução você faz assim, 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 grava isso que dá certo, ele não ia conseguir fazer. Por quê? Porque é um tema extremamente subjetivo, que depende da pessoa pensar e criticizar o que fala o livro. Então, se a pessoa aprende só métodos, ela não consegue fazer essa redação. Por isso que eu acho muito, muito problemático isso. Inclusive, fica como reflexão de redação, já que esse grupo é para estudar a questão da redação da língua portuguesa em geral, fica a questão de que, gente, não sei se vocês vão continuar no Futuro UERJ ano que vem, eu espero que todos continuem com a gente, mas se continuarem, muitas vezes os nossos educantes, eles chegam assim, professora, é que eu vi um vídeo na internet e o moço falou que, por exemplo, na redação do Enem, que eu posso usar na minha proposta de intervenção, até mesmo na redação da UERJ como citação, que eu posso usar a igreja como um órgão interventor para melhorar uma causa. Então, tipo assim, a igreja, articulada com a sociedade, pode ajudar a combater a violência. Eu já ouvi isso de alguns alunos do Futuro UERJ. E aí, que eu ouvi de um professor, inclusive um professor bastante famoso aí nas redes sociais, não vou falar o nome, mas um professor bastante famoso no YouTube, que faz muito sucesso, tem muitos inscritos no canal dele, dá curso de redação, falando isso. E eu tenho, inclusive, a correção do aluno que ele deu com essa sugestão, mas não cabe aqui falar quem é nem mostrar, que é algo pessoal também. E assim, gente, quando a gente fala da igreja, eu não tenho nada contra a igreja católica, nem nenhuma religião, mas nenhuma religião pode ser usada como um órgão interventor, como proposta de intervenção. Nenhuma religião. A minha religião aqui em Banda vai ser usada como um órgão interventor, não pode, porque é uma subjetividade. Para órgão interventor tem que ser o Estado, tem que ser a escola, tem que ser o governo federal, tem que ser algum órgão que seja competente, que represente toda a sociedade, não pode ser uma subjetividade minha. Então, eu acho que os movimentos sociais e o pré-vestibular social também tira esse olhar enraizado de que o aluno pode trazer muito a sua subjetividade e o que ele acha de mundo para a prova de redação. Ele pode trazer, mas tomando cuidado para não homogeneizar. Então, imagina só, gente, uma formação, porque você paga por uma formação de um professor famoso na internet, e fala, não, usa a igreja, usa qualquer religião como interventora, como citação que dá certo. O que você acha que passa na cabeça dessa pessoa? Entende? Que formação que essa pessoa está dando? Por que os pré-vestibulares sociais não dão esse tipo de informação? Vão na contramão, e aí eles são atacados por isso também. Né? Por isso que a educação não formal é muito atacada hoje, porque ela vai na contramão desses métodos enraizados e capitalistas, né? Que primam em ganhar dinheiro e ensinam o blé com cré, às vezes. Entende? Então, eu acho que eu não sei se todo mundo vai passar na prova, né? Provavelmente, não sei. Provavelmente sim, provavelmente não. Não sei, mas espero que todo mundo passe. Mas se não passar, eu acho que mesmo assim vai ficar como conhecimento e como bagagem, até mesmo para o ano que vem, sabe? Até para a gente mesmo.
como pessoas, né? E aí, gente, tem mais alguma coisa a dizer? Caso você não tenha nada a dizer sobre o tema, eu queria que vocês falassem para mim como é que foi o grupo de estudos até aqui, se vocês gostaram, como é que foi. Então, eu queria fazer um comentário sobre o tema, né? Que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelos temas de redação da UERJ. E, assim, eu até. Quando eu vi ontem, né, que a Luísa botou no grupo de acolhimento, até eu mesmo que já fiz vestibular, que já estou quase acabando, né, a graduação, comecei, né, a me questionar sobre o próprio filme, porque eu vi o filme, né? Eu ainda não li o livro, mas já quero comprar para ler o livro, porque geralmente o livro é mais detalhado do que o filme, né? Então, assim, eu comecei, até eu mesmo, que já passei por essa fase, né? Vestibular, me questionei sobre, mesmo só tendo visto o filme, sobre o que traz, né? O Menino do Pijama Listrado traz muita coisa, assim, muita reflexão, né? Assim, apesar, né, de ser um filme um pouco triste, que eu acho triste. Eu não sei se no livro é a mesma coisa, né? Provavelmente, mas assim traz muitas questões sociais assim muito importantes para a gente refletir, né? E sobre o grupo de estudo, essa acho que minha segunda participação, né, nas reuniões. E assim eu estou gostando muito, tá contribuindo muito, né? Tanto para minha atuação, né, como monitora do Futuro EJA, até mesmo para as minhas aulas, né, na faculdade e tal, na minha formação como toda, né? Por enquanto é isso. Gente, Jéssica, obrigada. Obrigada pelo seu comentário, é muito importante. A lista de presença está no chat, tá? E você, Isa, como é que tem, você tem mais alguma coisa para comentar sobre o tema? Se não tiver, como foi a experiência? Como está sendo? Como é que foi? Em relação ao tema, eu achei ele um tema muito bom. Tenho até um pouquinho de inveja de quando eu fiz o vestibular. Porque eu ainda não era muito tão crítica. Eu tinha uma certa da minha própria parte, mas eu não era tanto quanto eu era uma outra pessoa antes da UERJ. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade de desenvolver o tema e também porque para escrever redação, né? Mas, enfim, eu achei um tema muito bom. Eu acho que porque dá para o aluno abordar tudo que ele conseguiu enxergar ali. Mesmo que não lê o livro, como, por exemplo, a Jéssica viu o filme, mas ela não leu o livro, ela conseguiria escrever algumas questões que ela percebeu. Porque, assim, para mim, dá até para. Eu acho que quem fez os dois, inclusive livro e filme, eu acho que até é válido, inclusive, fazer um comparativo, talvez, trazer algumas questões. Como, por exemplo, que a gente discutiu, que nós sentimos falta de alguns diálogos, por exemplo, da irmã, ou era a Maria, que era a empregada, algumas conversas que o menino teve, né? E também a questão de não parecer que passou tanto tempo assim, enquanto no livro deixa claro que passou um ano, no filme parece que foi tudo, sei lá, parece que foi em um mês o acontecimento todo, ou menos. E também algo que teve no filme, mas que não teve no livro, que foi em relação às famílias, a família, né? Procurando e aí tendo atenção para ele, mas não para o Shimu. Eu acho que isso acaba ficando talvez mais evidente no filme, de certo modo. Talvez a pessoa que não se deu, não caiu a ficha no livro, de que dá um certo peso mais para ele, para o Shimu, acaba percebendo no filme, porque a gente vê ali um monte de gente procurando por ele, porque também os familiares dele morreram, né? Estavam todos mortos. Essa altura do campeonato, e para o Shimu ele acabou morrendo também. E até eu acho que dá para levantar até outras questões que tecnicamente não estão no livro, como, por exemplo, a questão de tanto o livro quanto o filme, deixarem muito a entender que só tem judeu ali dentro. Como, tipo assim, quando eles estão conversando, né, do outro lado da cerca, que o próprio Shimu fala, você quer dizer um judeu. Não quer dizer que quem está do outro lado da cerca é judeu, porque
tinham pessoas negras, tinham pessoas LGBT, que aí não necessariamente podiam ser judios, né? Tinham ciganos. Dá para trazer essa discussão também, de você acabar trazendo atenção para um lado só. Eu não vi, a gente não viu, a gente descobriu que o livro tem uma continuação com a irmã, então eu não sei se talvez esse livro ele traga outras questões, ou se continua só, como se fosse só os judeus, enfim. Também não sei se é por causa do contexto que ele escreveu o livro, enfim. Mas dá para trazer isso, poxa, tá faltando mais representatividades aí, né? E mesmo no filme, se você for ver, todas as pessoas que aparecem do outro lado da cerca são todas brancas. Não tem, eu não vi nenhum negro ali. E tinha muitos lá dentro, né? É, e, enfim, eu achei o tema bem abrangente, dá para trazer muita discussão. Eu acho que, com certeza, foi muito proveitoso para muita gente. Eu realmente eu espero muito que todo mundo tenha conseguido aproveitar bem, porque eu acho que foi um tema. Realmente, eu achei que a UERJ foi muito boazinha dessa vez. E é, em relação aos grupos de estudos, eu gostei muito também. Nós levantamos muitas questões. Eu adorei até a discussão que nós tivemos em relação à Bell Hooks. Até como que ela trouxe de algo que eu já tinha lido no próprio livro do Paulo Freire, mas tinha meio que apagado um pouco da minha memória a questão que ela traz até que a gente não pode esquecer que o Paulo Freire, ele ainda é um homem branco. Ele mesmo acaba em um dos livros comentando em relação a isso, que ele recebeu algumas cartas falando que ele estava falando da perspectiva de um homem branco. É até interessante, pelo menos, ele trazer que ele reconheceu isso. Mas, enfim, eu achei muito interessante a Bell Hooks trazer isso, porque eu fiquei, caraca, eu já tinha lido isso, mas eu tinha esquecido já, é verdade. Eu não posso esquecer disso. E também porque eu sou muito freiriana, mas eu acho importante também a gente trazer outros pedagogos e principalmente pedagogas, né? A gente tem, eu ainda acho muito escassa, eu ainda acho muito escassos os estudos sobre pedagogas, né? E principalmente negras. Nós fizemos um trabalho no ano passado, que aí nós falamos sobre pedagogas e mulheres de movimentos sociais que fossem negras, escritoras negras. E aí eu até levantei para a turma, fala um nome de uma escritora negra e todo mundo falava praticamente os mesmos nomes, sabe? Não tinha muito. Então, eu acho importante até trazer isso. Houve uma maior diversidade também. Inclusive, eu gosto muito da Bell Hooks também. Então, foi muito bom ler mais um pouco. Eu gostei muito das discussões que foram levantadas aqui, poder ouvir todo mundo. Nesse dia da Bell Hooks, teve mais algumas pessoas que falaram. E aí eu fiquei muito feliz com as trocas. Que aí trouxeram até algumas coisas que eu não tinha pensado quando eu li o texto. Sobre o da Bell Hooks, eu não participei, mas eu já estava. Antes de vocês colocarem no grupo, né, a sugestão de leitura, que é o livro da Bell Hooks, eu já estava lendo ele. E acho que eu já tinha até passado dessa parte que vocês colocaram no grupo. Gente, é um livro assim, muito maravilhoso. Eu acho que todos os professores tinham que ler esse livro. Principalmente assim, professores que já normatizaram tudo o que acontece, sabe, na sala de aula, com a profissão docente, principalmente. Eu acho que eu ia até dar de presente para uma amiga minha, né, que é professora também. Porque, assim, gente, ele precisa ser lido mesmo por todos os professores, assim. É uma sugestão até para assim, dar de presente, né, para algum professor, porque ele é de muita importância, sabe? E, assim, trouxe muitas contribuições para mim. Continua trazendo, que eu ainda estou terminando de ler ele, que ele é bem, tem bastante páginas, né? Mas, assim, é muito bom mesmo, assim, cada frase. E esse questionamento da Bell Hooks, nunca tinha... Não, já tinha parado para pensar assim, mas, assim, eu também sou muito freiriana, né? Mas, assim, às vezes a gente fica meio que não querendo, né? Criticar o Paulo Freire, mas, assim, é uma questão que precisa ser tratada mesmo. E como a Isabelle falou também, ainda temos, né? Apesar de estar muita evidência, né? Autoras negras, né, professoras negras, mas ainda é muito escasso, né? A produção e a visibilidade, né?
de pedagogas, professoras negras, né? Papel de protagonistas, né? Como Paulo Freire teve muito protagonismo, né? Mas ele era um homem, não sei se ele era branco, eu acho que ele era, não sei se eu posso dizer que ele era branco, né? Mas ele era um homem, então, assim, será que uma mulher negra teria tanta evidência quanto Paulo Freire tem, né, na educação? Então é interessante a gente pensar nisso. A gente acaba vendo sobre escritoras e pedagogas negras só nas disciplinas que são voltadas para isso, para esse assunto, que traz a questão negra. Ou então com alguns poucos professores, como, por exemplo, o José Carlos, que ele fala um pouco de tudo, né? O José Carlos, a Jaqueline também acaba falando um pouco de tudo, só que aí mais voltada para EJA. E aí, em disciplinas muito específicas, a gente acaba vendo sobre isso. Ou então, quando até a gente tem ou então, quando a professora da disciplina é uma mulher negra. Como aconteceu, porque justamente esse trabalho que eu falei foi na disciplina de História da Educação. E aí, como eram duas professoras, uma delas era uma mulher negra, então ela acabou trazendo essa questão. E isso assim, é muito triste no sentido de que só em momentos específicos que esse assunto acaba sendo tocado. E aí no resto do nosso caminho da faculdade, a gente vê muito homens brancos, homens, né? E aí, assim, e indígenas praticamente não fala, né, inclusive, também. Eu ainda sinto muita falta de muitos tipos de escritores. A gente acaba vendo só homem branco, praticamente. E aí, em disciplinas muito específicas, a gente acaba vendo, ou como falou uma professora, se a professora é uma mulher negra, ela traz. Mas aí é uma pena que é tão pouca. Eu queria tanto que tivesse mais. Eu conheci a Chimamanda em uma disciplina no online, e assim, e só nessa disciplina falou da Chimamanda. Não falou dela. Eu não vi ela em disciplina mais nenhuma da faculdade. Quando ela acabava sendo, quando traziam ela à tona, era porque algum aluno ou alguma aluna falou. Quando alguém do nosso, assim, entre nós, que acabava comentando. Mas isso não era trazido, assim, para a aula da parte da nossa professora, do nosso professor. O Abel Hooks, eu estou tentando lembrar se algum professor ou professora trouxe Abel Hooks. Eu estou tentando lembrar até. Eu não sei se você lembra, Camila. Eu estou tentando lembrar se alguém trouxe Abel Hooks. E assim, assim como você falou, eu também adoro Abel Hooks. É muito escasso ainda. É muito escasso. Isso é muito triste. Eu não tô lembrada, Isa, de alguém que tenha falado da Bell Hooks. Pensando aqui. Não, eu vi da Conceição Evaristo, do... Gente, me fugiu o nome dele. A Chile Bembe. Ele tá tentando lembrar aquela hora. A Chile Bembe, eu vi numa aula de filosofia e educação, com o Gustavo. Não, Gustavo não. Não lembro do nome do professor, não, mas ele falou de Achille Bembe. E outros autores negros também eu já ouvi, mas foram em disciplinas que falavam ou de filosofia ou que falavam em questão da EJA ou em questões raciais, ou em eletivo. Aí eu pergunto para vocês, vocês ouviram falar em dois autores? Eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem dois autores chamados Cláudio Ivanovich e Neiva Camargo. Já ouviram falar nesses dois autores? Não. Eu ouvi em algum lugar essa Neiva Camargo, mas eu não li. Eu vou falar assim, eu ouvi, eu sei que existe, mas eu não li, e, assim, alguém deve ter comentado, assim. Então, assim, tecnicamente, não conheço. Neiva eu já ouvi falar aqui na UERJ, na FEBEF, né? Mas eu não sei se é a mesma Neiva. Não sei se é. Eu tô quase falando Silva Camila Souza Dá, né, que sou eu, mas eu não vou falar eu não, porque eu ainda não sou referência de nada. Tem um artiguinho ali, não é referência. Gente, esses dois autores, o Cláudio Ivanovich e a Neiva Camargo, são autores ciganos. A gente não ouve nunca falar. Nunca a gente ouve falar. A gente nem estuda autores ciganos. E tem muitos autores ciganos que falam sobre educação. Muitos mesmo, tá? Porque tem muitos ciganos estudando sobre educação,
Sim, tá? Tem o Elcio Rodrigues Holanda, tem Cláudio Ivanovic, tem outros autores também, tem José Alencar Mancha. Então, o que a gente não falta são autores ciganos escrevendo, publicando, professores universitários ciganos falando sobre educação cigana, e não ninguém ouve falar. Eu nunca estudei um texto que fosse sobre educação cigana, inclusive eu fiz agora uma disciplina sobre educação de diversidade cultural, e a professora trouxe a questão cigana para si em sala de aula, mas os autores que escreveram não eram autores ciganos, eram outras pessoas falando da educação dos povos ciganos. E aí, bem triste, né? Porque a gente não ouve nenhum autor cigano, e quando a gente fala de educação cigana, a gente não coloca essas pessoas como protagonistas, mas outras pessoas falando de educação cigana. Claro que é muito importante que pessoas não ciganas falem de educação cigana, né, porque a gente precisa desse olhar de pessoas não ciganas falando sobre, mas a gente precisa também das pessoas ciganas ocupando esse espaço. E o que a gente não ouve falar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Me diz um autor cigano que fala sobre educação. Ninguém sabe. É isso que eu falei aquela hora que o povo cigano é um povo invisível, é um povo esquecido. Porque a gente não é lembrado nas coisas, nem na história, muito menos para saber do que eu estou falando. Se eu quiser produzir sobre educação cigana, eu tenho que produzir muito para ele poder ser ouvido em algum momento. Entende? E aí chega até o apagamento. Fala, Jéssica. E o apagamento, às vezes, acaba sendo até maior, né, do que dos povos indígenas, porque ainda sinto também um apagamento muito grande sobre os povos indígenas na universidade, principalmente. Assim, tem autores maravilhosos, né, com a Ayrton Krenak, o Daniel, a Sônia Guajajara, né, que agora é ministra, né, dos povos indígenas, mas o apagamento ainda é grande também, mas não tanto quanto dos, né, dos povos ciganos, como você falou. Gente, eu nunca tinha ouvido falar, nem na nossa grade, né, de curso tem, né, poderia ter, né, seria tão legal, né. Poderia ter mesmo, inclusive agora eu estou pesquisando mais sobre, né, antes eu tinha um pouco de vergonha de falar. A gente, às vezes, quando a gente sofre esse tipo de coisa, a gente fica com vergonha de falar quem a gente é, por exemplo. Não vou falar quem eu sou, né? Ou quando a gente vê a nossa família sofrer, a gente fala, eu vou ficar quieta, né? Quando a gente tem a possibilidade de ficar quieto sobre o que a gente é. Por exemplo, eu posso esconder quem eu sou e passar despercebida, né? Porque eu tenho essa possibilidade por conta do meu tom de pele. Mas eu acho que se eu esconder quem eu sou, quem a minha família eu estou dando voz para que as pessoas continuem fazendo, para que as pessoas continuem reproduzindo um preconceito. Então tem que falar mesmo, né? Então, eu estou começando a pesquisar mais sobre os povos ciganos e pretendo levar isso para frente, né, para pesquisas futuras para frente, mestrado, doutorado, levar isso para frente, porque são pouquíssimas pessoas ciganas chegando no mestrado e no doutorado, ocupando esse lugar da universidade. Porque muitas pessoas ciganas não têm acesso à educação básica, não conseguem acesso à educação básica, e muito menos ao ensino superior. Então, e não tem políticas públicas para o povo cigano, não existe. Assim, não existem políticas públicas para o povo cigano. Então, então, eu acho que tem que ocupar, sim, esse espaço e tem que falar sobre. Então, é um espaço que eu vou tentar lutar para ocupar. Eu sei que eu não sou a primeira, não vou ser a última, não vou ser a única, mas quanto mais pessoas falam sobre, a gente vai ocupando esse espaço devagar, né? E é isso, gente. A gente vai movimentando, vai articulando, vai trazendo pessoas para o nosso lado, lutadores aí, para estar com a gente lutando sobre esse assunto, né? Priscila, boa noite. Isa, você queria falar? Tu chegaste agora, né? Boa noite. A gente está indo para o encerramento. A gente estava falando aqui sobre a nossa visita guiada ao Museu do Holocausto, que nós fomos em outubro com o pessoal do Futuro ERD. Eu não sei se você foi, eu acho que não me lembro de Priscila, mas a gente está falando sobre isso. Caso você queira falar um pouco sobre o texto, sobre alguma impressão que você tenha tido, você pode abrir o microfone e falar com a gente. Fala, Isa, o que você queria falar? Primeiramente, desculpa, Jéssica, que acabei falando junto contigo. Por isso que eu costumo levantar a mãozinha, porque eu fico com medo disso acontecer. Desculpa. E falar que provavelmente eu falei que o nome eu vi em algum lugar. Você deve ter sido de você mesma. Porque teve um dia que você estava comentando comigo justamente que você estava precisando desse assunto. Você deve ter comentado o nome comigo. É por isso que eu fiquei, gente, eu ouvi em algum lugar, deve ter sido de você. Então, o que eu falei, eu não li, eu não conheço, sim.
E, meu Deus, e sim, como a Jéssica falou, eu também sinto um pagamento muito forte dos indígenas. Mas é como você falou, a gente não vê nada de ciganos, nada, nada, nada. A minha professora de antropologia acabou trazendo em uma aula, que é porque ela falou de diferentes assuntos. Ela falava mais sobre os indígenas, porque ela vem desse meio. Mas então acaba sendo um assunto que ela se identifica mais, porque ela né, ela é uma professora que vem de comunidade indígena, mas assim, ela chegou a comentar, mas foi bem por alto. Mas assim, fora dela, em matéria nenhuma falou de ciganos. Isso é um fato. E, e ainda por cima, a imagem do cigano que se tem na sociedade é aquela imagem é um grupo que vai e aí vai raptar as crianças, vai fazer maldades com você, vai, sei lá. É, e ainda por cima acaba até causando repulsa sobre esse assunto para algumas pessoas, infelizmente. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que eu não gosto nem de comentar muito sobre esse assunto, porque ela chegou a viver uma situação, mas a gente não pode levar em consideração que aconteceu por causa de uma pessoa, a gente não pode julgar todo um grupo. Poxa, a gente tem que ver as diferentes faces. E os ciganos sofrem muito até hoje preconceito. Inclusive, como a gente comentou antes, foi um grupo que sofreu na Segunda Guerra e que lá no memorial não, a gente só tem o quadro, que inclusive eu não tinha visto, mas você falou que tem um, né? Praticamente só para dizer que não, e mesmo assim não fala muito dentre os áudios, pelo menos os que eu ouvi, de uma parte que a gente ouve os áudios, eu não ouvi de nenhum cigano. Então, sim, não fica com vergonha, não, Camila. Fala, que a gente está precisando de mais pessoas falando. E você é uma pessoa que tem muita autoridade para falar, tanto porque você quanto porque você é maravilhosa explicando. Quem está por aqui, meu irmão, minha mãe, elogiam muito a maneira como você explica, como você dá aula. Então, não fica com vergonha, não. Vai em frente, continua lutando e quebra as barreiras e traz esse assunto à tona. Obrigada, Isa e Jéssica também, pelo apoio. É isso, gente. A gente tem que lutar, tem que continuar. A educação cigana também, ela está muito ligada à educação do campo, né? Porque muitos ciganos moram em áreas rurais. Sim, os ciganos estão espalhados por aí, né, gente? Mas também é estereotipar, a gente tem que todo cigano mora em área rural, não mora em área rural, tô aqui no apartamento, né? Então, tá na cidade. Mas muitos ciganos estão na área de educação do campo, que é uma área também invisível na nossa sociedade, porque muita gente acha que a pessoa que mora no campo tem que ir para a cidade para poder estudar. E, na verdade, é um direito daquela pessoa ter uma escola no campo, né? Então, é uma outra área invisível, né? Tem até uma música que diz, né? Educação, eu não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito, não é esmola. E é isso. Então também fica a recomendação de um vídeo, eu posso até colocar o link aqui, que se chama Sou Cigano, tenho orgulho de ser cigano, não sou ladrão nem trapaceiro. Que é um vídeo que vem falando sobre várias crianças ciganas de diferentes raças e diferentes locais do mundo, né? Que falam sobre a questão de como elas se sentem, inclusive lendo frases de outras pessoas falando, tipo assim, cigano tem nariz grande, cigano rouba criança, cigano é trapaceiro, cigano é ladrão, são estereotipias, assim. Então, meu bisavô quando chegou aqui em território brasileiro, vindo da Romênia, fugido da Segunda Guerra Mundial, minha bisavó morreu nesse contexto de Segunda Guerra, ela infelizmente não sobreviveu, mas meu bisavô fugiu com meu avô e ele abriu uma venda em Madureira, né, onde é um bairro bem famoso que tem Rio de Janeiro. E o que mais escutava era, não vai na venda do Silvestre não porque ele rouba, não vai na venda do Silvestre porque ele é ladrão, não vai na venda do Silvestre porque ele vai roubar a criança. E se você for com criança, a criança vai sumir, que ele vai pegar a criança e vai fazer sabão. Ou ele vai pegar a criança, vai cozinhar a carne, vai dar para as pessoas comer como um salgado. É o que o meu bisavô ouvia, né? E são coisas que o meu avô ouviu, que o meu pai ouviu, que eu ouvi.
Então, são coisas que a gente vai passando e as pessoas vão reperpetuando isso durante a nossa trajetória. E agora a gente assume e fala, não, eu não vou mais usar minha passabilidade, vou falar, eu sou cigana, vou lutar por isso e vou lutar pelo meu povo e vou lutar pela educação dos povos ciganos. Começa um problema. A partir do momento que eu fico quieta, né, passando pela minha branquitude calada, né, é uma coisa. Mas quando eu falo, não, eu sou cigana, algumas pessoas já começam a se afastar, começam a olhar torto, começam a fazer comentários, começam a até ser assim, gente, tive pessoas até que deixaram de falar comigo. Então, situações que a gente vive assim até hoje. A gente acha que hoje em dia o preconceito acabou, a gente preconceito tá mais escancarado do que nunca na nossa cara. Entende? Priscila, Pri, quer falar alguma coisa, algo sobre o texto? Priscila não quer falar nada? Então, gente, se ninguém tiver mais nada para dizer, a gente pode encerrar. Então, acho que foi muito proveitoso o nosso grupo hoje. A gente falou de muita coisa, porque é isso, gente, a educação ela vai para vários lados, né? Não adianta ficar aqui tentando permear e ficar trazendo parte do texto e ficar tentando trazer partes aqui do texto e falando, vamos falar do texto só, porque não vai adiantar, gente, porque a gente sabe que a educação ela vai para vários lugares, a gente sabe que a gente fala de uma coisa, reverbera em outra parte do texto, do outro assunto. A educação ela é assim mesmo, e é isso que é bom, é nisso que eu gosto da educação também, a gente poder dialogar e trazer vários contextos e várias realidades diferentes, a gente poder trocar as nossas experiências também. Eu acho que isso é o que é mais bacana, acho que isso é o que é mais legal da educação como um todo, né? E o professor tem que estar aberto a isso mesmo, gente, porque é a participação ativa. Seria muito fácil eu ficar trazendo texto aqui, trazendo a minha experiência no museu e ficar falando disso a noite inteira e vocês escutando. Mas a participação é justamente isso. Os alunos, que agora não são alunos, né? Mas vocês são docentes, professores, assim como eu, mas vocês que estão aqui nessa posição, não de aluno, mas como aprendizes, eu também, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não ouvi só ficarem escutando, né? Então, vocês participam bastante, então isso é importante para mim e para vocês. A gente vai tirar uma foto, mas antes eu vou me despedir de quem está ouvindo gravado. Então, pessoal, quem está ouvindo gravado, uma excelente noite, tá? Muito obrigada por assistir. Então, nossa gravação fica por aqui e eu espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu gravado e depois, qualquer coisa, eu gostaria de receber um feedback de vocês, seja no grupo, seja no privado, enfim, falem comigo, falem com a gente sobre como foi a experiência de vocês. Um grande beijo e espero que ano que vem a gente tenha mais grupo de estudos e a gente possa continuar essa conversa.